pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre o livro O Alforge. E eu não sei pronunciar o nome da autora de forma correta. Acredito que seja algo do tipo Bahri Nakjavani. Vamos ficar assim? Nakjavani, que é mais fácil, é uma autora iraniana. Foi uma das pessoas que migrou do Irã, que a família dela migrou, então ela morou em vários países. Os pais dela se mudaram primeiro para o Congo para difundir a fé que eles acreditavam, que não era o Islã, era uma outra religião, que é minoria hoje, mas que tem uma ideia muito interessante. Vamos chegar lá. Esse livro foi o livro que veio na caixinha da tag de fevereiro e eu logo fiquei muito curiosa para ler, porque esse livro é muito lindo. Olha que capa mais linda. A capa é como se eles tivessem feito um bordado e tirado foto, alguma coisa nesse sentido, porque nesse desenho tem várias miçanguinhas e paetês e linha. E isso continua na parte de dentro. Olha que coisa linda. E não para por aí. Aqui são os personagens do livro, pelo menos alguns deles, né? Ilustrados dessa forma também riquíssima. Não me canso de mostrar esse livro, gente, porque é muito lindo. Aí cada capítulo desse livro é sobre o ponto de vista de um personagem diferente. Por isso que os nomes do capítulo são o ladrão, a noiva, o líder, o cambista, a escrava, o peregrino, o sacerdote, o derviche e o cadáver. E cada capítulo é sobre o ponto de vista de um desses personagens que são importantes para a trama principal. A gente vai conhecer o propósito de cada um deles, por que eles estão ali naquela situação, como eles chegaram ali, qual é a história deles até ali, né? E o que vai se desenrolar com cada um na trama da história. Qual é essa trama? É uma caravana que percorre o caminho até Meca e Medina, que são cidades que eles chamam de cidades gêmeas ali. Todo mundo sabe que Meca, né, é uma cidade muito importante para o Islã. Todo mundo que tem essa fé tem que peregrinar pelo menos uma vez na vida. É claro, se a pessoa tiver condições físicas e financeiras para fazer esse caminho, né? Mas é uma cidade muito, muito importante, né, para o islamismo, para quem acredita em Maomé, né? Aqui no livro tem alguns personagens que vão falar, os maometanos. Então, o livro segue essa ordem que eu falei. Cada capítulo sob o ponto de vista de um personagem. E em alguns momentos a história vai mesmo se repetir, a gente vai ouvir a mesma situação, só que contada de forma diferente, mas isso faz toda a diferença para o que você entende sobre a história, o que é muito bacana. Porque você acha que, sei tudo o que se passou, aí outro personagem conta de uma outra forma, com toda a bagagem dele, né, de por que ele está ali, o que está acontecendo. E é brilhante, tem passagens lindíssimas, a autora é uma escritora incrível, ela constrói muito bem esses personagens, mesmo personagem que você não admira, assim, porque, né, não são todos personagens bacanas, né, tem o líder dos bandoleiros que quer saquear e estuprar e fazer coisas horríveis com essa caravana. Mas a história dele é muito interessante, você fica ali preso querendo saber o que ele acha. E é uma história sobre um líder. Tem um outro personagem também que é bem sacana, que é o cambista, que é extremamente interessante, porque ele é aquele personagem malandro. Ele vai tentar tirar vantagem de todo mundo e ganhar dinheiro com as situações, seja roubando, seja fazendo as negociatas dele ali. E a autora apresenta ele como tendo tido várias vidas por isso. Vai contar a história dele, né, desde o comecinho, e como ele foi mudando
de personagem, né? Assim como ele foi incorporando outros idiomas, outras religiões e mudando assim a aparência e o jeito de falar e de ser para convencer e para tirar vantagens de pessoas diferentes. Mas não pensem que ele é assim, nossa, ele é inescrupuloso e isso é sem motivo. Não, tem vários motivos para ele ser do jeito que ele é e o final dele é assim, chocante. E a gente começa a história tendo uma visão dele e acaba terminando com uma outra visão dele depois que chega nessa parte, que é a história dele, né? Que a gente vai entender um pouco mais a vida que ele levou e o que fez ele fazer tudo isso e chegar até ali. E o final dele, gente, é muito bom. Muito bom. Todos os personagens são sensacionais, muito bem escritos. A noiva também. Uma noiva que tinha visões. A noiva já é da religião do zoroatrismo. E quem é essa noiva? Nessa caravana há um cortejo de uma noiva. O pai arranjou um casamento para ela, muito influenciado por esse cambista, com um turco. Então, ela tem que fazer todo um caminho para chegar nesse noivo. E o caminho que eles vão fazer é sem passar por Meca, contornando, né? Mais próximo ali também. Então eles acabam pegando carona nessa caravana, numa parte da história, por proteção. Por quê? Porque essa noiva está cheia de riquezas. O pai dela é um comerciante muito, muito rico que, para sobreviver, né, a família finge seguir o Islã, mas tem essa outra religião por debaixo dos panos, o zoroatrismo. Então isso já mostra uma perseguição religiosa, né? Tem um momento que isso vai ser usado contra eles. O cambista vai tentar ali influenciar as outras pessoas da caravana contra eles para se dar bem, sempre para se dar bem. E essa noiva tá ali cheia de joias e roupas bordadas à mão, com coisas riquíssimas, tecidos riquíssimos, pedras riquíssimas, tudo riquíssimo. Então é um grande perigo fazer essa viagem por conta dos bandoleiros, né? Porque nas areias do deserto tudo pode acontecer e é o mote desse livro, assim, da parte de ação, digamos assim, desse livro, é justamente o perigo da ação desses bandoleiros, que a gente já espera que vão agir por a gente ter os personagens que fazem parte ali do bando, né? O líder e também o ladrão, que tem uma história ali, que na verdade ele começa a fazer parte dos bandoleiros, mas ele quer muito ter sua liberdade. Ele resolve debandar dos bandoleiros, mas isso tem seu preço e tem toda uma situação. E o que liga todos esses personagens, além deles terem a ver com a caravana, é o que dá título ao livro, o Alforge. Por quê? Esse Alforge vai aparecer na história de todos esses personagens de alguma forma. Não vou revelar o que ele tem dentro, mas o que ele tem dentro vai influenciar os personagens de formas diferentes, o que é muito interessante. A noiva é fortemente influenciada e as ações dela geram impacto, né, na história, porque essa noiva, ela tinha visões, né? Pelo menos ela acredita nas visões que tem, vê anjos, só que ela é extremamente mimada, então deixa assim uma dúvida, né? Que ponto ela tem essas visões mesmo, ela é meio perturbada, né? Esse livro tem várias partes místicas que você pode acreditar ou não, depende muito do seu próprio ponto de vista, da leitura que você vai ter sobre esses personagens. E ela vai uma hora ver um determinado personagem da história e vai achar que é um anjo, e isso vai mexer com a cabeça da noiva. E ela também tem mania de tomar banhos toda hora, se purificar, porque há uma ideia de que ela é importante divinamente por conta de todas essas visões, desde que ela nasceu. Uns tinham preconceito com ela,
Outros acreditavam nas visões, como a escrava que anda com ela e cuida dela, que na verdade não é mais escrava, mas prefere ficar ao lado dela. E elas têm uma relação muito, muito interessante também. Também tem um capítulo sobre a escrava, que é muito bom. A escrava já mostra o preconceito contra quem tinha uma possibilidade de ser judia, né? Todo mundo fala que ela era uma escrava judia. Há várias religiões permeando esse livro, apesar dele se passar, né, no século XIX e num lugar em que o Islã predomina. A gente vê as outras religiões ali e os choques culturais e das religiões, e ao mesmo tempo, após todos esses choques, esses personagens vão ser meio que obrigados a se relacionar pelo destino, sabe? Alguns vão se abraçar por isso, outros vão se repelir e outros vão ser ligados sem esperar. A gente tem, por exemplo, o sacerdote, que é um personagem que teme as mulheres de uma forma bem bizarra, assim. Tudo que ele acredita está sempre, durante a história, no capítulo dele, pelo menos, né, sendo pondo à prova por conta de mulheres. Ele vai contar que teve uma mulher que pregava a fé de uma forma diferente e ele ficou muito abalado, assim, para a vida por ter concordado com ela em algumas coisas e ter ficado encantado com essa mulher. E quando ele na viagem vê o cortejo da noiva e principalmente a escrava, que nem é por beleza, você vê que ela usa um véu o tempo todo, porque ela sofreu marcas no rosto por conta de ter tido varíola. E ele fica extremamente abalado com a escrava, com a presença da escrava, com a fé da escrava, com o que a escrava representa, com a noiva também. E isso tudo tem os porquês que são explicados na história. E, gente, Tamires, você me falou um monte de coisa e eu ainda não entendi qual é a história central do livro. Pois bem, a história é essa caravana que vai juntar esses diferentes personagens com histórias diferentes e cada um com um objetivo, até que acontece uma situação grande, né? Que eu não vou contar, porque pelo menos quando você lê o primeiro capítulo seria spoiler, né? Mas tem a ver com a atitude desses bandoleiros, tem a ver com eles estarem nos perigos do deserto. Então cada personagem vai encarar isso de uma forma diferente e sempre tendo o alforge passando meio que de mão em mão e unindo essas histórias. E, gente, a história é de uma poesia, em algumas partes. E em algumas partes de uma franqueza dura aconteceu isso, pá. E é uma coisa impactante. Você fica assim, como assim? Ai, meu Deus, sabe? E a autora simplesmente conta como se, ele comeu uma maçã. Ele aconteceu isso. É muito bom o livro. Eu vi gente reclamando nos comentários de que basta você ler até o capítulo 3 que você já sabe tudo que vai acontecer na história, tudo que aconteceu, porque depois é só repetição, repetição. Gente, mas a cada repetição, cada vez que esses personagens recontam a história, a gente fica sabendo uma coisa diferente que a gente não sabia, que é só aquele personagem viu. A gente fica sabendo por que aquele personagem estava ali. O que vai acontecer no final de tudo isso. O livro todo é fantástico. Eu me emocionei com algumas partes e fiquei meio uau, com outras, é claro. Fiz várias marcações, algumas só para poder explicar para vocês melhor, outras porque realmente, e algumas eu não posso contar aqui porque eu acho que seria sacanagem, sabe? Revelar. Eu sei que muitos de vocês ficaram curiosos e gostariam de ler o livro. E, poxa, é um livro da tag. Gente, mas se vocês se associarem hoje, vocês podem comprar edições anteriores, né? Fica disponível. Se vocês conhecem alguém que tem a tag, pode pedir para comprar para vocês. E é isso, é um livro incrível, bom demais, vale muito a pena vocês lerem. Se você... a tag é meio cara, mas será que não vale a pena você receber um livro desse?
que você não leria. Eu nunca ouvi falar da Nakjavani e ouvi por causa da tag, que alguém indicou. Esse livro foi indicado pelo Alberto Mangel. Nunca li nada dele e já fiquei curiosa, porque os curadores são sempre muito interessantes. As revistas da tag sempre são muito especiais, assim, para te ajudar a entender o livro, a entender por que o autor escreveu esse livro, que momento da vida dele, tem sempre uma história. A revista ficou linda, né, como livro, e nessa revista tem uma entrevista com a Barry, com a Nakjavani, que é essa senhora aqui. E a entrevista é muito bacana porque eles foram bem direto ao ponto mesmo para tentar entender mais o livro. Ela vai dizer que na entrevista que ela pesquisou muito através de leitura, investigando textos, absorvendo o máximo possível dos livros sagrados de diferentes religiões. E para essa história em particular, ela pesquisou especificamente as palavras autênticas, a mensagem espiritual atribuída a seus fundadores, porque eu sempre estive mais interessada em misticismo do que em teologia, no compartilhamento de princípios morais do que em diferenças entre doutrinas. Tem um personagem que ele, na verdade, está disfarçado, que ele é bem interessante porque ele não entende a doutrina ali, que ele está usando disfarce, mas ele cria um negócio que ninguém entende muito bem, então ele acha que está enganando todo mundo, porque ele é fake, né? E aqui ela vai falar também sobre essa coisa, né, do Alforge ser narrado por múltiplos pontos de vista. E é interessante porque, apesar disso, ele não é em primeira pessoa. A gente tem um narrador que sabe tudo sobre todos esses personagens, só que ele vai contar um pouquinho sobre um capítulo, um pouquinho sobre outro no outro capítulo, o que estava acontecendo com cada um deles nos momentos principais ali da história. E eu não achei muito repetitivo, gente. Não acho repetitivo, porque não é aquela coisa que narra assim igualzinho cada capítulo. Os capítulos são diferentes, os capítulos são mágicos, os capítulos desse livro. E aqui também tem uma pergunta que ela vai explicar como é que a fé dela, que é o Bahá'í, não sei se fala assim, mas se escreve dessa forma aqui. E essa religião, ela é uma religião que acredita que o Deus que todas as religiões acreditam, na verdade, é o mesmo e é um só. Então, a pergunta que foi feita é assim: o conceito de relatividade, pilar da filosofia Bahá'í, pode ser reconhecido na estrutura do livro. A pessoa que fez a entrevista da tag está afirmando. E você pode falar como sua fé influencia na arte? Aí olha o que ela vai responder. Não vejo diferença entre minha fé e minha arte. Os dois estão juntos, como o ar e a água, que ambos precisam para sobreviver. E já que qualquer fé que vale a pena tem a ver com o que você faz, não o que você diz, a estrutura daquilo que escrevo reflete invariavelmente os conceitos Bahá'í. Um conceito que definitivamente me influenciou foi a noção de relatividade, de continuidade, de verdade e de sua natureza progressiva. A perspectiva do Bahá'í sobre o relacionamento das diversas religiões no mundo é paralela à fundação da narrativa linear para mim. Metaforicamente falando, religiões diferentes são como capítulos subsequentes em um livro que nunca termina. Isso é particularmente apropriado em um Alforge, em que cada capítulo explora uma tradição religiosa diferente, uma interpretação religiosa diferente dos mundos descobertos pelos protagonistas. Outro conceito do Bahá'í, muito satisfatório para um escritor, é como percebemos a verdade. A verdade é tão vasta, tão imensa, que somente podemos percebê-la de forma parcial e mesmo assim de pouco a pouco. Longe de admitir uma miríade de verdades contraditórias. A ideia Bahá'í é que há, em vez disso, uma míriade de perspectivas diferentes e aparentemente contraditórias sobre a verdade. O lugar, o tempo, os eventos do dia e da noite são os mesmos em O Alforge, mas todos os personagens leem o enredo de maneira diferente. Então logo reconhecemos diferenças como expressão não de limitação, mas de riqueza e de variedade. Podemos sentir pelos personagens, nos sentimos atraídos por eles mesmo que sejam corruptos. Sem essa atração, sem essa habilidade, sem identificar com essas ficções, quem gostaria de ler o livro?
A lei do amor governa a todos, das estrelas à sintaxe. E se a escrita pode inspirar amor para a humanidade em vez de desgosto, inspirar amor pelo planeta em vez de cinismo, amor pelo mistério que é a fonte criativa de ambos, em vez da negação, há chance de uma história funcionar. Então será que minha fé influencia minha arte? Ou será que ela é na verdade intrínseca a ela? Eu não sei. Tudo o que sei é que pensar muito a respeito disso produz propaganda em vez de literatura. O que eu posso dizer mais depois dessa resposta dessa autora? Nada, né? Acabou o vídeo. Então, gente, ela vai dizer que a gente, conhecendo cada história de cada personagem, por mais que a gente não concorde ali com ele, a gente relativiza um pouco a história dele. Tipo, será que ele é tão o mal total assim? Será que ele é capaz de coisas boas? Será que ele é capaz de ajoelhar ali perante um Deus maior, uma coisa maior, e reconhecer os seus erros? Então, vocês vão ter que ler a história para saber. E, gente, esse com certeza entrou num dos meus livros favoritos. Se o As Alegrias da Maternidade foi meu favorito da tag do ano passado, que eu não li todos, eu comecei em maio, esse tem grande chance de ser o favorito de 2018. E olha que é o livro de fevereiro. Como é que eu faço, né? Como é que a tag vai me superar aí? Muito bem. Para março eles estão prometendo 2 livros. Eu ainda falta conversar aqui com vocês sobre os livros de janeiro e os livros de dezembro. De dezembro foi A Praça do Diamante, da Mercê Rodoreda, que eu gostei desse livro, mas eu preciso retomar minhas ideias para fazer a resenha. E o outro, que foi o de janeiro, foi o Retorno a Bridgehead, do Evelyn Waugh. Gente, esse livro não funcionou pra mim. Foi a leitura mais arrastada, que me atrasou. Sabe aquela leitura que te atrasa um pouco a vida? O livro é muito bem escrito, você entende os personagens, mas eu não sei, eu não consegui me interessar a fundo pelo enredo, pelo que acontecer com eles. Na terceira parte o livro melhora um pouco. Esse não é um livro inédito, então acredito que vocês consigam, né? Outra edição deles, mas não é aquele livro que eu vou falar, leiam, porque esse livro é muito bom. Não é. Não me agradou. Só na última parte que eu comecei a me interessar mais, e apesar da escrita ser muito boa de ler, o enredo não funcionou pra mim. Esse aqui não, esse aqui eu devorei e vou fazer. Acho que eu vou fazer o vídeo dos 2 juntos, tentar juntar pra não atrasar muito, mas eu pulei eles 2 porque eu tava louca pra falar sobre o Alforge com vocês, porque tava tudo ali na minha cabeça. E, gente, que livro, que amor. É isso então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima, tchau, tchau.